Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, recentemente eu entrei num site, num fórum de xadrez e levantaram lá saiu o debate, quem seria o melhor jogador da história do xadrez. E aí com alguns fatos, com alguns, inclusive cálculos de rating, estimativa de rating. E me impressionou o fato do primeiro da lista ser o jogador Louis Eichborn, um jogador alemão que eu nunca tinha ouvido falar. Tava lá como o melhor jogador da história do xadrez, né? Eu fui procurar saber mais sobre esse Louis Eichborn e eu descobri que é um jogador alemão que jogava na época lá do Adolf Anderssen. E por que ele foi considerado o melhor jogador do mundo por esse estudo, por essa lista? Porque encontraram realmente um material, anotações do próprio Louis Eichborn, de partidas que ele jogou contra o Adolf Anderssen. E nesse material, assim, a quantidade avassaladora de vitórias, a grande maioria das partidas que eles jogaram vitórias, 1 ou 2 derrotas e alguns empates, mas por mais de 30 partidas, assim, a maioria vitórias. Adolf Anderssen, né, o melhor, considerado como um dos melhores jogadores da história, e esse Louis Eichborn, então, teria feito uma lavada aí no Adolf Anderssen, né? E, no entanto, assim, não é muito, não existem muitas partidas dele catalogadas, só essas próprias anotações dele mesmo, né? Então não se sabe se foram todas as partidas que eles jogaram ou se eles treinavam juntos e essas são só as que ele ganhou, que ele anotou, as que ele perdeu ele não deixou registrado, não se sabe, né? Então fica essa dúvida no ar, será que ele realmente tinha uma superioridade avassaladora contra o melhor do mundo na época? E aí ele seria, então, estimaram o rating dele em 3.000, seria o melhor jogador da história do xadrez, ou será que não, né? Bom, de uma forma ou de outra, as partidas de Adolf Anderssen contra Louis Eichborn são muito interessantes e eu resolvi montar essa playlist, então, no canal deste duelo entre esses dois jogadores românticos, esses dois gigantes românticos. E vamos dar uma olhada, então, nessa primeira partida da playlist. Adolf Anderssen de brancas jogando contra ele, o suposto, né, melhor jogador da história do xadrez, Louis Eichborn, um jogador alemão. Vamos dar uma olhada então. Adolf Anderssen aqui abre com o peão do rei E4, temos aqui E5, F4, claro, o gambito do rei, aqui como todo bom romântico, Anderssen, Adolf Anderssen, né, o gigante romântico. E por F4, aceitando aí o gambito, e aqui bispo C4, convidando o lance dama H4, e aí não dá para bloquear com G3, vai ter que mexer o rei já no lance 3, no lance 4, né? E é uma variante, inclusive, que o Kasparov jogou isso daqui de brancas, tá? Convidando esse cheque contra o Sergei Karyakin numa partida de Blitz, acho que em 2018, se eu não me engano, e acabou empatando, mas Kasparov estava melhor, inclusive. A partida seguiu com dama H4, não dá para jogar G3 agora, rei F1, mas por que as brancas fazem isso então? Para deixar a dama das negras mal colocada e ganhar tempo depois com o cavalo em F3. Tem ideias interessantes aí nessa linha jogando de brancas. E aqui o Louis Eichborn então vem com G5, atacando com tudo aí, né? Trazendo uma proteção para o peão de F4 e trazendo ataques aí na ala do rei. Cavalo C3, bispo G7 e agora D4, Anderssen agarra aqui o centro com esse centro clássico, os peões em E4 e D4, temos cavalo em E7, e agora uma ideia muito interessante aqui do Adolf Anderssen, o lance G3. Olha que bacana essa ideia, a partida seguiu com F por G3, afinal de contas o Anderssen não pode capturar agora de volta senão tá caindo a torre, e agora rei G2, e isso quer saber usar o rei, o Adolf Anderssen não é à toa que ele era o melhor do mundo na época. Não sabemos, né? Talvez fosse o Louis Eichborn, não sabemos, mas ele era tido aí nos países em que viajou e jogando contra os grandes era como o melhor do mundo. E aqui rei G2, então, com uma ideia bem bacana de ganhar a dama aqui. A dama vai ficar sem casa, né? Então a ideia é o rei aqui em G2 fica protegendo a torre, né? Trazendo mais um ataque aqui em G3. Olha que função bacana do rei, né? E ameaçando ganhar a dama, porque se ele captura agora o peão, a dama não tem para onde ir, né? H5 tá segura, G4 também. F4 vai estar o bispo e o peão atacando e a torre tirando todas as casas aqui da coluna H, né? Então aqui já o Adolf Anderssen querendo ganhar a dama aí do Eichborn. A partida segue com dama em H6 já, prevendo aqui os perigos. A dama vem para H6 para ganhar respiro aí, ganhar casas de fuga. Temos H por G3 atacando a dama em G6 e agora cavalo em F3.
pressionando o ponto aqui de G5. H6 aqui pelo Airbon protegendo o peão de G5 e agora a torre em F1, colocando a torre na coluna F, né? O ponto aqui de ataque de quem joga o gambito do rei aí de brancas é atacar em F7. Temos torre em F8 já protegendo e agora a dama em E2, desenvolvendo aí a dama com mais uma proteção ao peão central. A D6 foi jogado para poder desenvolver o bispo de casas claras, bispo D2 e agora C6 simplesmente segurando aqui qualquer possível expansão das brancas via cavalo B5, que seria bastante incômodo. Torre de A em E1 foi jogado, Adolf Andersen desenvolvendo forte aí as suas peças. E agora bispo G4 aqui pelo Luiz Eichborn, é difícil falar esse nome, né? Cravando aqui o cavalo. A partida seguiu com E5 e agora D5 atacando o bispo. O bispo vem para D3 e dama em H5. É legal que o Luiz Eichborn fez uma coisa interessante aqui quando ele joga D5. Ele segue um princípio de que quando você está pior no desenvolvimento, né? No caso aqui ele ainda não desenvolveu o cavalo nem a torre, as brancas já desenvolveram aqui todas as peças. Quando você está no pior no desenvolvimento, você tem que tentar manter a posição fechada, né? Ao passo que aqui abrir a posição, trocar peões e tudo mais, favoreceria o Andersen, que está melhor no desenvolvimento. Bacana! Então a partida seguiu com D5, bispo D3, atacando a dama. Dama em H5, atacando agora aqui, ameaçando vir para H3. E aqui o Adolf Andersen joga a torre em F2, com a ideia de, sei lá, dobrar as torres aqui na coluna F, ou depois atacar a dama com a outra torre e manter uma das torres protegendo em F3. Talvez tenha sido isso. E faz o lance torre F2. Talvez torre aqui em H1 pudesse ter sido considerado também. A gente faz essa análise daqui a pouco. A partida seguiu com torre em F2, dama em H3, cheque, rei aqui em G1 e agora dama por G3. De repente, Luiz Eichborn aproveitou aí a sua oportunidade. Tá atacando agora o rei aqui do Adolf Andersen, rei H1, dama em H3, cheque, rei G1, dama G3, cheque, rei H1. E aqui o Luiz Eichborn praticamente tem um empate, né? Se ele quiser jogar dama aí H3 de novo, dama G3, a gente tem um empate por repetições. Mas agora ele segue atacando com o cavalo D7, segue mantendo aqui. E uma ideia interessante aqui do Luiz Eichborn, já que o Adolf Andersen tá com o rei exposto, né? Então agora ele vai tentar levar mais peças. A partida seguiu com torre de E aqui em F1 e agora grande roque, colocando o rei em segurança e trazendo a torre para o jogo. Torre G2 atacando a dama, bispo por F3, capturando uma peça e atacando também a dama do Andersen. Torre por F3, atacando a dama, recuperando a peça. Agora a dama em H4, cheque. Torre em H2 cobrindo e agora olha quem tá caindo aqui, tá caindo todo esse centro, né? Primeiro dama por D4. E aqui então o Adolf Andersen, um herói aí da época romântica, vai para uma ideia sensacional, vai para o melhor lance aqui da posição. Cavalo B5, olha só, de olho na casa de D6, claro, atacando a dama e oferecendo aqui o cavalo, né? Então ele está oferecendo a cavalo para ganhar a casa de C3 aqui para o bispo e fazer uns ataques aqui bastante interessantes com E6, né? O peão pode capturar o cavalo depois com cheque. Então aqui o Adolf Andersen vai por uma ideia bem criativa, bem ao estilo romântico, cavalo B5. A partida seguiu com C por B5, bispo C3, atacando a dama. Dama aqui em G4 e agora E6, olha que bonito, né? Abrindo o ataque descoberto ao bispo e também atacando o cavalo com cheque, né? O ponto todo é que o peão depois captura o cavalo com cheque, né? Então dá para fazer esse lance intermediário. A partida seguiu com F por E6, complicando tudo porque agora torre por F8, o Adolf Andersen captura aqui a torre do Luiz Eichborn, fazendo um ataque descoberto aqui na dama do Luiz, né? A partida seguiu com então dama por E2 e agora primeiro torre por D8, cheque, rei por D8 e bispo por E2. Sensacional essa sequência aqui do Adolf Andersen. Mas agora, como é que será que Luiz Eichborn vai continuar aqui? Ele segue com D4. Então a gente tem esse final, né? 3 peças menores contra 2 peças menores de torre, mas o ponto todo é que o Luiz aqui tá granudo de peão aí, né? Tá com o bolso cheio de peão, né? Então aqui vai ficar bem difícil aqui pro Adolf Andersen. A partida segue com bispo D2 e agora A6 simplesmente protegendo o peão de B5. Temos bispo G4 e agora E5, colocando o peão aqui atacado em segurança e avançando aí com esse peão passado. Temos bispo em E6, B6 agora, bispo B4, A5 atacando o bispo, bispo em D6 e agora E4 e aqui pode tirar uma foto, né? Pode parar aqui, tirar uma foto porque a gente tem uma posição aqui
né? Para quem gosta da estética do xadrez, né? Uma estética bem bonita aqui, 2 cavalos, 2 bispos, 2 peões, uma simetria bastante interessante aqui, né? Pode admirar e observar aí essa posição, né? Bom, a partida seguiu aqui com torre em F2, cavalo em F6, bloqueando aí a coluna F, bispo em E5, colocando pressão no peão de D4, E3 atacando a torre, não dando tempo aqui de capturar o peão, a torre agora em E2 e cavalo C6 atacando o bispo e protegendo o peão. Que técnica aqui do Luiz Eichborn. A partida seguiu com o bispo em H2 e agora rei E7 atacando o bispo e colocando o rei no jogo. Olha aí, no final os reis devem jogar, então isso ganhando um tempo. Bispo em F5 e agora cavalo em H5. A C3 tentando danificar aqui essa estrutura de peões, mas agora cavalo em F4 atacando a torre e prometendo proteger o peão aqui caso o cavalo seja capturado. A partida seguiu com torre em E1 e depois de rei D6 simplesmente aqui o Adolf Anderssen abandona aí a partida. O melhor do mundo despenca aqui contra Luiz Eichborn, o jogador que você nunca ouviu falar e é tido como o melhor da história. Aqui abandonou porque as peças do Luiz estão bem melhores, né? O rei melhor colocado do que o outro rei. Aliás, o rei aqui não tem facilidade de jogar, né? E aqui esses peões, né, são muito fortes realmente. É muito peão a mais, é muito material a mais e a posição vai desmoronando aqui para as brancas, né? Então aqui realmente o Adolf Anderssen preferiu aí abandonar. Realmente não tem mais como segurar essa pressão toda, né? E a gente tem essa vitória aí do Luiz. Vamos dar uma olhada em algumas coisas interessantes aqui da partida. A primeira coisa, né, onde é que o Adolf Anderssen sempre perdeu a mão, né? Torre F2 realmente foi otimista demais, né? Ignorou aqui essa sequência de dama em H3, dama por G3. Torre H1 talvez tivesse sido melhor, depois de bispo por F3, dama por F3, dama por F3, rei por F3. A gente tem um equilíbrio aqui no tabuleiro, né? Trocou aí peças pesadas, trocou bastante peça, todo mundo tem 3 peças menores, posição aí meio fechada, provavelmente com caráter aí, não vou falar de empate porque tem muita peça aqui ainda, mas bem equilibrado, né? Aqui as pretas poderiam seguir com a ideia de jogar C5 e depois de D por C5 cavalo D7, dando um duplo, né? Atacando aqui esses 2 peões. E aí recuperando o material, e a gente teria uma partida bem interessante, né? E bastante equilibrada, com chances aí para os dois lados. Então torre F2 foi um lance meio duvidoso aqui pelo Adolf Anderssen. E depois de dama H3, rei G1, você pode até falar, legal, então jogou torre F2 porque depois de dama G3 tem torre G2, né? Com uma ideia bacana. Dama por F3, torre por G4, por exemplo, poderia ter seguido assim, né? Dama por E2, cavalo por E2. Aqui pretas com 7 peões contra 5 peões, né? Então as pretas aí com 2 peões a mais, provavelmente melhor aqui para as negras, né? Então, mas poderia ter seguido de uma maneira mais suave do que o que seguiu na partida, né? Depois de dama G3, rei H1, aqui as pretas estão melhores. As pretas podiam até jogar um F6 aqui, abrir mais ainda aí a posição, abrir a coluna F e ir pro ataque. Ainda aqui o Luiz deu mais uma chance aqui, né, do Adolf Anderssen jogar a torre G2 de novo, mas aí não jogou. E aí realmente o Eichborn veio vindo com esse ataque aí muito forte, né? Agora caiu o peão central. E foi legal a tentativa aqui do Anderssen, né? Mas aí aqui realmente o Luiz foi jogando com muita precisão. E esse final aqui ele realmente fez a coisa certa. Avançou com os peões e trouxe o rei, né? A técnica foi muito bonita aqui do Luiz. Ó, ele veio trazendo aí, aqui bate foto, né? Aí veio trazendo realmente as peças, avançando com os peões, ó, né? Avançando com os cavalos, trazendo o rei. Muito bonita a técnica aqui do Luiz para ganhar esse final aí contra o Adolf Anderssen. É isso, pessoal, é isso. Esse é o Luiz Eichborn, o melhor jogador da história do xadrez que você nunca ouviu falar. E a gente segue aí com a nossa playlist. É claro que eu falo, isso é uma brincadeira. Eu não considero o Luiz Eichborn como o melhor jogador da história do xadrez. Eu acho que realmente a gente tem um viés aí estatístico, né, de falar, se você for calcular o rating dele, mas só com base nas partidas que ele anotou contra o Adolf Anderssen, né, é muita covardia fazer isso. A gente, para considerar ele realmente o melhor jogador da história, primeiro, teria que ter partidas dele contra outros jogadores além do Adolf Anderssen, e assim, não só as que ele venceu, né? Teria que ter aí também as que ele perdeu, as que ele empatou. Mas claro, a dúvida existe, né? A dúvida fica, será que realmente ele era um banqueiro, né? Mas um amador de xadrez, mas será que ele era um gênio
que jogou poucas vezes contra o Anderson e ganhou todas elas, ou será que não, né? O mais provável é que não, é que ele realmente só anotou aí as que ele ganhou, mas sem dúvida nenhuma, um grande jogador. A gente viu essa partida aqui, técnica, né? Que não há dúvidas de que ele era um fortíssimo jogador, um grande jogador. Agora, o melhor jogador da história falta dados, né? Fica inconclusivo, né? Mas aqui a gente segue, é legal falar, né? O melhor jogador da história que você nunca ouviu falar, é legal, né? Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!